Boa tarde a todos e a todas. Estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, TV OAB Petrolina. Mais uma vez, para um encontro muito especial, dessa vez contando com a presença do Dr. Marcos Lins, que é advogado e presidente do Tribunal de Ética da OAB Pernambuco. E também a doutora Mirela Iglesias, que é advogada, professora de empreendedorismo e marketing jurídico, entre outras muitas atividades. É um prazer estar com vocês. Eu vou me apresentar também, para quem não me conhece, eu sou Juliana Santana, muitos me conhecem como Juju, sou secretária-geral da OAB Petrolina, e para iniciar formalmente nossa live, nosso momento, nosso encontro, vou passar a palavra para a doutora Alexandre Torres, presidente da OAB Petrolina. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente Marcos Lins. É uma honra tê-lo conosco mais uma vez. Doutora Mirela Iglesias, que já é conhecida bastante aqui da OAB de Petrolina e dos advogados da região, pela desenvoltura no trabalho de empreendedorismo e nas dicas muito valiosas que ela sempre dá, sempre que tem aqui em Petrolina. E é uma satisfação muito grande a gente poder realizar mais esse evento por videoconferência no nosso canal da OAB, da TV OAB Petrolina, para levar conhecimento aos advogados e, sobretudo, nesse problema, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, onde as redes sociais têm sido muito usadas, muito utilizadas para comunicação entre cliente e advogado, mas, sobretudo, para também divulgar o trabalho do advogado e, por vezes, talvez pela desinformação, muitos colegas cometem alguns deslizes do ponto de vista ético e, para evitarmos esse tipo de situação, o objetivo desse evento hoje é exatamente abordar essas condutas através de nosso amigo Marcos Lins e doutora Mirela, que vão, de forma muito brilhante e muito ponderada e também muito específica em relação a cada uma das suas áreas, dizer e estabelecer aqui quais são os parâmetros dessa divulgação de imagem e também de trabalhos na internet e nas redes sociais. Então, eu agradeço a todos que estão presentes, nos assistindo, agradeço a essas duas brilhantes figuras que são muito queridas da OAB de Petrolina e têm prestado um trabalho muito bacana em prol da advocacia, não somente aqui do Vale de São Francisco, mas do país inteiro. Muito obrigado a todos e vamos lá. Espero que todos que estão nos ouvindo possam exaurir suas dúvidas e daí por diante a gente poder ter um trabalho mais equânime dentro do ponto de vista ético disciplinar. Muito obrigado a todos. Devolvo para a nossa querida Juliana, que estará fazendo a condução do evento. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, doutor Alexandre. Eu só queria falar antes, de reiterar aqui o tema do nosso encontro, que é posicionamento digital da advocacia, obedecendo os limites éticos. É um tema, como o doutor Alexandre disse, bastante relevante e urgente, né? Se já era antes da pandemia, hoje já não temos mais dúvida da necessidade e da urgência desse tema, da regulação, de esclarecer dúvidas, para que realmente a gente possa utilizar com mais tranquilidade, né, em mostrar o nosso trabalho sem infringir nenhuma regra, nenhum ditame da nossa casa, né? Então, para iniciar, a gente vai ouvir agora o Dr. Marcos Lins, que eu vou fazer só uma correção, é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Pernambuco, e o senhor pode trazer aí seus esclarecimentos, que com certeza vão nos ajudar bastante, doutor Marcos. Obrigada. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu queria fazer um agradecimento especial logo de início ao AB Petrolina pelo convite. É uma honra estar com vocês, doutor Alexandre, um amigo de longa data, que vem fazendo um trabalho muito bom à frente da OAB Petrolina, doutora Juliana, doutora Ingrid, doutor Fernando e a minha amiga Mirela, que é um jovem talento aí da advocacia.
É um prazer estar com vocês, efetivamente, de verdade, um prazer estar aqui para a gente passar algumas informações, tirar dúvidas. Eu acho que a gente precisa cada dia mais, sabe, presidente Alexandre, estreitar esse relacionamento da OAB com a advocacia, sobretudo nesse momento que a gente passa, um momento diferenciado. Eu não gosto de falar nem da palavra pandemia, eu falo num momento diferenciado. E um momento como é diferenciado, surgem outras boas oportunidades, inclusive para a advocacia. E as redes sociais, toda a parte de tecnologia, é um aliado do advogado. As redes sociais têm todo o lado bom para ser utilizado pela advocacia. Eu acho que muitas vezes há uma confusão entre se o que pode e o que não pode. Muitas vezes a gente escuta dizendo que o OAB não permite nada, que o código de ética da gente não permite muita coisa. E eu já começo dizendo que permite muita coisa. Nós temos aí a Mirella, que vai falar com a gente e vem fazendo um trabalho já há bastante tempo, dizendo as ferramentas que são possíveis, sem precisar atingir o nosso código de ética, nosso estatuto. Então, mas para a gente utilizar essas ferramentas, a gente precisa primeiro localizar o que é a advocacia, qual é essa profissão tão diferenciada. Nós somos tão diferenciados que nós somos elevados à categoria de profissão constitucional. Nós temos nossas prerrogativas, nós temos uma lei federal que rege a nossa profissão, nós temos lei federal, inclusive agora, que criminalizou, né, quem não obedece às prerrogativas do advogado. Então, a advocacia ela é diferente. Nós cumprimos uma função pública. Então, por isso que a gente precisa ter respeitado algumas regras, como em outras profissões. Os juízes têm suas regras deontológicas de ética a ser respeitada, os membros do Ministério Público, todos aqueles entes que compõem o sistema de justiça têm as suas limitações. Então, é muito importante que o advogado, ainda mais, digo mais, Mirella e amigos, que os estudantes de direito, ainda nas suas faculdades, se apercebam que, ao abraçar a advocacia, eles vão realmente precisar se encaixar num regramento diferenciado. O que eu vejo muitas vezes, caros amigos, é que os recém-formados, as pessoas que estão entrando na vida profissional da advocacia, eles simplesmente não querem seguir a regra sem entender o conjunto de situação que nos levam a ser uma profissão diferenciada. Ontem mesmo eu estava conversando com vários alunos da universidade, também por videoconferência, surgiram algumas perguntas, e eu trago logo uma questão para a gente pensar durante a live e depois a gente raciocinar. Será que seria interessante para a advocacia ser regido pelo Código do Consumidor? Será que seria interessante para a advocacia ser cobrado pelo resultado? Tudo isso a gente precisa perceber no momento que a gente se coloca. Alguns querem colocar a advocacia como se fosse uma mercadoria, a mercantilização da advocacia. Então, veja que não é simplesmente a publicidade da advocacia. A publicidade da advocacia vem dentro de todo esse contexto do que é a advocacia para a sociedade, para os membros do judiciário, a respeitabilidade da nossa profissão. No momento que a gente vê advogados fazendo lives como se fosse cantores, como tivesse aquele espetáculo todo, você acha que isso não está denigrindo a imagem da advocacia? Como vamos ser recebidos pelo judiciário, pelos membros do Ministério Público, pela polícia, se a gente perder esse respeito? Então, existe grandes condições da gente utilizar as redes sociais com conteúdo. A publicidade é permitida, mas aquela publicidade informativa, educativa, com discrição, com modicidade, com moderação. O advogado tem como, e a Mirella vai aprofundar bem mais do que eu, o advogado tem como fazer o seu nome nos meios sociais, nas redes sociais, com conteúdo, formar você ficar conhecido pela sua capacidade técnica, seus argumentos. Você pode usar vídeo, você pode usar blog, você pode ter a sua rede do Instagram, do Facebook, tudo isso é permitido. São veículos que são permitidos para a utilização da advocacia. Agora, fora os veículos, nós temos que prestar muita atenção quanto ao conteúdo a se utilizar nesses veículos. E aí veja que nós temos um código de ética recém-lançado. O código de ética da gente é de 2015, com vigência a partir de 2016. Então, é uma lei nova. E é uma norma relativamente nova. Eu gosto de falar que muita gente diz, mas esse código já nasceu velho, ele não regula redes sociais. Eu abro um parênteses para dizer, sim, regula.
Nós temos a previsão no Código de Ética, especificamente no artigo 46 do Código, dizendo que as normas ali expostas também funcionam no meio da internet, nas redes sociais. Então, o Código já tinha previsão. Agora, o Código nunca vai poder detalhar tanto as possibilidades que vão surgindo cada dia. Por isso que nós temos que utilizar sempre as premissas da advocacia, que é a não mercantilização, a não pulverização de conteúdo, o caráter educativo. Você quer, o presidente Alexandre, veja que situação tão importante da advocacia. Surge uma reforma da Previdência. Quem deve esclarecer a população? O advogado. O advogado tem essa função, eu digo mais, essa função pública de esclarecer a população. Agora, vai passar o conteúdo para que as pessoas, a partir dali, tenham conhecimento do assunto tratado. E não simplesmente de passar conteúdo visando captar cliente. Que a gente sabe que, de acordo com o Estatuto da Advocacia, no seu artigo 34, a captação de clientela é proibida, seja pelo próprio advogado ou por intermediário de terceiro. Então, no momento que o advogado faz um artigo, tem um blog, comentando doutrina, comentando jurisprudência, isso é uma função muito bonita da advocacia, por isso que nós somos diferenciados. Agora, o que está acontecendo muito é o alargamento dessas possibilidades e está acabando que vai prejudicar aqueles que trabalham correto, aqueles que aprendem como fazer, aqueles que se utilizam na rede social com qualidade. Eu vejo muitos advogados, inclusive advogados jovens, com conteúdo imenso, de comentários com gabarito, com qualidade. Esse advogado, ele mesmo não tendo o objetivo de captar cliente, ele está sendo visto. Ele, em algum momento, vai ser procurado. Então, aí que está a beleza da advocacia. Então, repito, existe a preocupação muito grande pela jovem advocacia por aquilo que não pode ser feito. Se centraliza muito no que não pode. E estão esquecendo um mundo de coisas que podem ser realizadas. Eu tiro o meu caso, que sou o mais antigo aqui na nossa bancada, né? Eu, quando comecei a advocacia 23 anos atrás, como era o nosso network? Como a gente se divulgar? Era limitadíssimo. Você tinha um encontro com os amigos, você tinha um almoço, você tinha, eventualmente, um clube social. Você tinha uma condição muito pequena a se divulgar. Hoje, o jovem advogado, claro que todos os advogados, inclusive os mais experientes, quantas pessoas a gente consegue falar numa live? Com quantas pessoas a gente pode transmitir conhecimento na sua conta do Instagram sem precisar pagar para impulsionar? Quantas pessoas? Se você conseguir falar para 500 pessoas, para 1.000 pessoas, isso era impossível há 10 anos atrás. Veja que vantagem a advocacia, a jovem ou a advocacia moderna tem em relação a não muito longe no passado. Então, eu queria deixar logo esse caminho de otimismo, é que o advogado tem, sim, muita coisa a realizar com qualidade, sem infringir o nosso código de ética. Agora, utilizar a rede social para captar cliente, para responder pergunta, para dar preço de serviço, para dizer que faz advocacia pro bono, para jogar isca para que o eventuais clientes venham lhe procurar, isso aí realmente não pode não só nos meios de comunicação virtuais, como presencial. A gente não pode panfletar. Qual seria a diferença, por exemplo? Hoje em dia, o atingimento seria muito maior de um impulsionamento de uma rede social do que um simples panfleto na frente de uma agência do INSS. Faria muito mais, né? Traria muito mais consequência. Por que não podemos o panfleto e também não podemos o impulsionamento nesse momento? Porque nós vamos estar pulverizando, vamos levar a nossa mensagem a pessoas que não procuram o advogado. A gente está entrando no âmbito das pessoas que não procuram o advogado. E a premissa da advocacia aqui no Brasil, pela escola francesa em relação à publicidade, totalmente diferente da escola americana, né, em termos de divulgação, a nossa é a descrição. Romanticamente, claro, temos isso de ser o advogado que vai ser o escolhido, o procurado. Então, se por acaso o futuro ou propenso cliente vê a Mirella falando bem numa entrevista de rádio, numa entrevista de televisão, no posicionamento nas suas redes sociais, tenha certeza que essa pessoa vai procurar, vai entrar em contato, vai ter inúmeras possibilidades de encontrar a Mirella. Não precisa ela ficar colocando uma placa luminosa em cima do carro dela para ser achada. Então, veja que
passando conteúdo, passando a firmeza na sua área de atuação, mostrando as boas características que o advogado precisa ter, além do seu conteúdo material, processual. Você vai ser escolhido. Agora, um recado todo especial para a jovem advocacia. Essa escolha não se dá de um dia para o outro. A advocacia é um trabalho de formiguinha. A gente precisa ter 3, 4, 5, 6, 8 anos de atuação para que a gente seja reconhecido como bom advogado. Não é fazendo um post na rede social mostrando uma BMW que muitas vezes é do banco ainda, né? Não é mostrando na rede social um escritório que Deus sabe como é que consegue pagar aqueles móveis todos bonitos, né? Não é isso que vai lhe trazer característica de um bom advogado. É ter paciência, muito estudo, muita qualificação, se apresentando com autoridade, e aí sim o advogado vai ser reconhecido e, principalmente, trabalhar com ética. A gente bate muito nessa tecla, por isso que eu tive o cuidado de aceitar o compromisso pelo convite do presidente Bruno Batista a conduzir esse órgão, o Tribunal de Ética e Disciplina, que não é fácil. A gente passa por alguns lugares que os advogados mudam de calçada para não lhe encontrar, no shopping fazem que não lhe vê, mas o nosso propósito, na verdade, de assumir o Tribunal de Ética, um deles foi exatamente chegar a esse momento, de a gente conversar, de a gente educar, da gente trazer à advocacia uma situação melhor, para que o advogado volte a ser respeitado, como sempre foi. Infelizmente, amigos que estão nos vendo, a gente vê o desprestígio em muitos momentos da advocacia. Isso aí prejudica todo mundo, não prejudica só aquele que está mostrando ou querendo fazer uma autopromoção, mostrando resultado de ação judicial no Facebook, no Instagram, tirando foto de um mandato de soltura de um cliente. Ele está prejudicando todo mundo. Por isso que o Tribunal de Ética tem essa característica de educar, mas também tem a característica de regular, de processar e julgar os advogados. Por quê? Porque a gente está protegendo a boa advocacia. O advogado que se porta com qualidade, que estuda, ele precisa ter as mesmas ferramentas de todos os outros advogados. Não é justo, presidente Alexandre, a pessoa se estudar, se especializar, está sempre estudando, agora mesmo nessa fase diferenciada, a gente cada dia estuda mais, eu mesmo já fiz mais de 10 cursos nesses meses em várias instituições no Brasil todo, e é simplesmente um advogado que eu chamo muitas vezes de, entre aspas, iluminado, achar que um simples panfleto numa agência de INSS vai fazer uma boa advocacia. Ele vai dar trabalho, ele vai realizar um trabalho sem qualidade e, consequentemente, vai sujar a imagem da advocacia. Então, eu chamo a atenção, não quero ir muito longe disso, que o objetivo também é a gente responder perguntas. Eu acho que a advocacia precisa pensar nas inúmeras possibilidades que se tem para utilizar redes sociais. O privilégio de quem pode utilizar a rede social. Agora, o abuso de direito ou avançar das regras pode, inclusive, fazer a gente retroceder. Nesse momento, o Conselho Federal está revendo a resolução, o provimento 94/00, que ainda rege a advocacia. Vamos ter ele em agosto ou mais tardar em setembro desse ano. Mas se a gente usar de forma equivocada a liberdade que nós temos e trazer para a advocacia a mercantilização, como muitos, infelizmente, e geralmente muitos que não gostam muito de estudar e ser conhecido pelo conteúdo, a gente vai prejudicar toda a advocacia. Então, conclamo, principalmente os jovens advogados, a realizarem, a cumprir a sua função social nas redes sociais, a comentar os assuntos, tirar dúvida do cliente, não tirar dúvida de você ficar respondendo consulta na rede social. No momento que Alexandre vem para a rede social e vai fazer um artigo sobre um assunto, ele está ajudando consideravelmente inúmeras pessoas, trazendo conteúdo, tirando dúvida, independentemente das perguntas. Então, vamos, pessoal, vamos utilizar as redes sociais com qualidade, utilizando tudo que o código e as nossas premissas permitem, né? O advogado pode ter a sua conta. E um conselho já inicial: tentem separar as suas contas na rede social. Uma conta profissional, uma conta pessoal. Não misturar, porque no momento que você coloca uma conta só,
Você pode misturar o conteúdo das suas postagens, você pode estar fazendo as suas postagens particulares, que na sua vida privada ninguém teria nada a ver, mas quando está junto da pessoa, do advogado, pode gerar consequência, inclusive no nosso Tribunal de Ética. Então, o primeiro conselho, mantenha uma rede social sua e uma rede social da sua atuação. Eu, por exemplo, tenho uma no Instagram minha, que eu só coloco coisa minha particular. Muitas vezes me pedem para me seguir, eu nego, eu fico com uma dor no coração, porque eu realmente só coloco ali as pessoas que eu tenho amizade. Então, as pessoas acham que vão... E eu não deixo seguir, porque é a minha rede particular. O meu escritório tem a rede e administramos essa rede, mas são totalmente diferentes. Quando eu quero postar conteúdo jurídico, eu utilizo as redes específicas para isso. Quando eu quero falar alguma coisa particular, eu uso a minha rede particular. Então, é um conselho. Muitas vezes a gente vê essa confusão, inclusive com professores que utilizam a mesma rede com matérias de professor, matérias de advocacia, e acabam até impulsionando um tema de professor, mas naquele momento está trazendo o cliente para a advocacia. Então, é interessante a gente também se utilizar do nosso direito, que, como eu disse, são várias janelas abertas e a gente que é um pouquinho mais antigo não teve tantas as possibilidades. Então, estou aqui à disposição, agradecendo mais uma vez a oportunidade, presidente Alexandre. Estou aqui para tirar dúvida. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Muito esclarecedora sua palestra, suas palavras foram sucintas, mas muito objetivas e bastante esclarecedor o seu conteúdo. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Mirela, né? Já disse no início, mas dizer que estou com saudade. Volte lá. O doutor Marcos também venha nos visitar pessoalmente assim que possível. E, no final, Mirela, a gente vai trazer aquela novidade que a gente combinou de fazer. Não vamos dizer agora, mas vamos trazer um presente para o pessoal. E a gente só vai contar no final da live, tá certo? Então, agora eu passo a palavra para você, para que você possa fazer seus apontamentos aí sobre o seu tema. Alô? Alô? Oi, Mirela, estamos lhe ouvindo, só que está travada a sua imagem. Já não estamos mais ouvindo. Coisas da tecnologia, né? Coisas da tecnologia. Seu microfone está desligado, só para que você fique sabendo. E sua câmera também. Deixa eu tentar ver aqui. Vocês estão me vendo aqui? Não, vendo não, apenas ouvindo agora. Apenas ouvindo. Deixa eu Isso. ver se está pegando. Agora apenas ouvindo. Agora nem isso. Alô, Juliana? Vocês estão me ouvindo agora? Ouvindo sim, a gente só não está lhe vendo. Eita, não estou conseguindo, não entendi por que saiu aqui. Tá ligado a câmerazinha? Tá ligado aqui. Não estamos vendo você. Eu, pelo menos, não estou. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aqui, vídeo foi interrompido. Deixa eu tô mais... Tá como se sua câmera... Não, ela saiu. Se tiver alguma pergunta que a gente possa adiantar quando ela esteja tentando para não ficar parado, fica à vontade também. Pronto. Doutor Marcos, eu vou fazer uma pergunta, é uma dúvida minha. Eu fui... Na verdade, foi um colega... Doutor Alexandre quer fazer? Fale depois. Me perguntaram se poderia, um colega advogado, se poderia fazer um sorteio no Instagram dele,
e a gente consentiu, a gente acredita que está correto, eu quero confirmar com o senhor se está correto. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho o meu Instagram, eu tenho um livro que eu gosto, quero sortear entre os meus seguidores. Ah, você tem que seguir meu Instagram, indicar 2 amigos e vou rodar o sorteio. Posso? Não. Infelizmente, não. Porque, veja, Não. tudo que você vá pulverizar a sua marca, o seu nome, você vai atingir pessoas que não lhe seguem. Porque, veja, no momento que você diz para marcar pessoas, você está indo além do que a sua rede já estabelecida. Então, esse chamariz de sortear livro, de sortear curso, você veja que se aproxima muito da mercantilização. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, por conta do atingimento a pessoas que não estão na sua base de acompanhamento, que lhe seguem. Então, tem que ter muito cuidado. Eu vi uma bem interessante, né? Um advogado fazendo numa live, chamando todo mundo para a live, falando nos grupos de WhatsApp sobre a live, grupos de WhatsApp em que ele praticamente não conhecia ninguém. Ele fazia o chamariz no Zap, dizendo que no dia tal ia ter a live, ia sortear livros, sortear brindes. Então, veja que pulverizou e atingiu pessoas que não o acompanham. Então, chegou muito próximo, vamos dizer assim, de uma panfletagem. Então, é aquela situação que eu falei. As nossas premissas já responderiam com um pouco mais de qualidade a essa situação. Eita, doutor Marcos. Essa foi, já começou, Mirela, a gente ia... Voltei. Como você saiu, a gente já fez, aproveitou o tempo, para não ficarmos parados, fiz uma pergunta a doutor Marcos, eu já estou aqui, feito aquele emoji do WhatsApp, sabe? Realmente, eu já vou ter que falar com o colega aqui no privado, viu, doutor Marcos? Doutor Alexandre queria falar alguma coisa. Pode esperar. Não, eu só ia fazer uma pergunta rápida, se puder, porque eu tenho que sair mais cedo, né, que eu falei a você. Doutor Marcos, veja só, uma pergunta que me encaminharam dias atrás, né? Eu disse, obviamente, que não poderia. A pessoa foi convidada para dar uma entrevista na TV sobre um determinado tema. E, no final, a pergunta foi se a TV poderia exibir o telefone dela de contato na tela. Eu disse, olha, eu entendo que não, porque você estará dando um caráter de contato, é como se você estivesse chamando alguém para fazer o contato com você, e isso assemelha-se a uma panfletagem, isso assemelha-se a um impulsionamento para atingir pessoas que não lhe são clientes ainda. Então, isso é vedado. Acertei? Perfeito, presidente. Não pode fornecer o telefone, até porque o telefone ficou até ultrapassado, né? Você, quando olhar um advogado dando uma entrevista na televisão, você vai botar no Google o nome dele, vai ter endereço, vai ter escritório, vai ter até o nome da mãe, do pai, dos filhos, consegue tudo hoje. Mas o nosso Código de Ética proíbe esse caráter mercantilista. Então, o que é possível fornecer quando você está escrevendo um artigo, você pode fornecer o endereço de e-mail. Isso aí é possível. Fora isso, você está ultrapassando. Então, agiu correto, presidente. Realmente a gente não pode divulgar em entrevista de rádio, qualquer tipo de comunicação, esse tipo de telefone, o telefone. Obrigada, doutor Marcos. Vamos lá, Mirela. Coisas da tecnologia. Vamos sim. Coisas da tecnologia, né? É verdade. Eu não ouvi muito bem o que você falou, doutora Juliana, mas, a princípio, eu gostaria de falar aqui que é uma alegria enorme estar aqui com vocês em mais um evento, principalmente sendo da seccional de Petrolina. É uma seccional que eu tenho um carinho enorme por vocês, né? Gostaria também de agradecer pelo convite a Juliana, a doutor Alexandre, a Ingrid, a Lígia Simões também. É sempre uma alegria muito grande ficar aqui participando junto com vocês de mais um evento, certo? E dessa vez de forma online, né? E pelo menos diante dessa crise toda, a gente está conseguindo promover esses eventos e está conseguindo transmitir conhecimento. Então, pessoal, a Ingrid, quando ela falou comigo,
ela pediu para eu abordar um pouco sobre a parte de encantamento do cliente, certo? Olhando aqui o tema da live, a live fala sobre posicionamento digital, respeitando os limites éticos. Então, antes de eu abordar aqui o tema de encantamento do cliente, como fazer para encantar o cliente, eu queria mostrar para vocês um passo a passo, um roteiro de onde essa parte do encantamento está inserida, até para que você possa entender. Então, por exemplo, tem muito advogado, principalmente nos meus cursos, que eles me perguntam: Mirella, eu quero saber como é que eu faço para prospectar cliente. Questão envolvendo rede social, eu posso patrocinar, não posso patrocinar? Como é que eu faço uso de cartão do escritório? Como é que eu posso fazer isso? Calma, isso daí é apenas uma etapa ali do marketing jurídico. E o marketing jurídico ele vem muito antes disso tudo, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui algumas etapas do marketing para que você possa entender. E aí eu vou mostrar onde o encantamento do cliente está inserido, para que você entenda um contexto macro, para depois a gente partir para o micro, e aí eu vou explicar como fazer para encantar o cliente. Inclusive, eu vou fornecer aqui algumas dicas que vocês já podem aplicar a partir do término da live, certo? Então, quando a gente fala de marketing jurídico, existe um passo a passo ali que a gente tem que seguir. Quando eu resolvo abrir um escritório de advocacia, quando eu resolvo empreender no direito, primeiro eu tenho que pensar ali no problema. Qual é o problema que eu vou resolver? E, a princípio, eu tenho que começar analisando o mercado. Eu tenho que analisar aquele mercado, ver se é um mercado viável, se é um mercado que tem muita demanda ou se não tem, se é um mercado que é financeiramente viável ou se não é. Então, o primeiro passo para quem quer empreender no direito, na advocacia, é realmente você fazer uma análise do mercado. Depois que eu faço uma análise do mercado, identifico oportunidades ali onde eu posso atuar, eu vou começar a oferecer um produto. E aí o produto, na linguagem do marketing, é aquilo que eu entrego para o meu cliente. Então, o produto, por exemplo, se eu estou atuando ali com questões envolvendo planos de saúde, o meu produto ali do meu escritório pode ser um reajuste abusivo, pode ser ali uma negativa de medicamento, uma negativa de terapia e por aí vai. Então, vamos dizer assim, cada tese, cada tipo de petição seria como se fosse um produto, fazendo a correlação aqui do direito com o marketing, certo? Então, eu analiso o mercado, vejo se tem demanda, vejo se ele é viável, identifico problemas e vou pensar no meu produto. O meu produto são exatamente as soluções que o meu escritório de advocacia vai fornecer para aquele público-alvo que eu desejo atingir ali na frente, certo? Então, a partir do momento que eu tenho um produto, eu vou começar a pensar em quem? No meu cliente, no meu público-alvo. E aí eu devo começar a detalhar e aí estudar sobre esse meu público-alvo, entendendo quais são as suas necessidades, quais são os seus problemas e quais são as suas dores. Depois disso, é importante que eu busque uma diferenciação. A diferenciação é o que vai fazer com que eu tenha uma vantagem competitiva em relação ao meu outro concorrente. Então, se a gente parar para pensar, quantas academias existem no Brasil? Várias, não existe só uma academia. Quantas escolas de inglês existem no Brasil? Várias, não existe só uma escola. Quantos escritórios de advocacia existem aqui no Brasil? Diversos. Então, é só pelo simples fato de já existir um escritório de advocacia, ou uma academia, ou uma padaria, que eu não vou montar um negócio desse tipo? Não. Então, eu tenho que começar a pensar em diferenciais que o meu escritório vai ter em relação aos demais escritórios de advocacia. Isso é o que vai fazer com que eu tenha uma vantagem competitiva, é isso que vai fazer com que eu consiga me destacar ali em relação ao concorrente. Depois que eu penso nos diferenciais, eu vou pensar no posicionamento. E é aqui que eu queria chegar, porque é o tema da live de hoje. Então, eu não queria passar batido falando já diretamente sobre o encantamento do cliente, sem explicar para o pessoal o que seria um posicionamento. Quando a gente fala em posicionamento, na linguagem do marketing, o posicionamento significa eu ter uma determinada empresa ou eu ter um determinado escritório de advocacia na minha mente. Então, posicionamento de mercado, quando a gente fala, é aquela briga interna que fica ali na nossa mente, que a gente tem que ocupar um espaço na mente do nosso público-alvo. Então, por exemplo, você com certeza tem alguma preferência de restaurante de comida japonesa aí em Petrolina. Então, quando você tiver com vontade de comer sushi, qual é o primeiro restaurante que vem na sua cabeça? Isso pode vir uma opção, duas opções, três opções. Isso já é o posicionamento, é a forma pelo qual eu fico inserido ali na cabeça do meu público-alvo. Então, eu tenho que começar a pensar em como o meu escritório deve se posicionar
perante um determinado tipo de cliente. Então, eu vou dar um exemplo para esclarecer o que significa posicionamento, certo? Eu posso até reforçar os meus diferenciais, que foi o que eu falei antes aqui do posicionamento, para fazer com que eu me destaque de um outro concorrente. Vou dar um exemplo. Se a gente pensar em pilhas Duracell, o que é que vem na nossa mente? Durabilidade. Então, esse é o posicionamento. Quando eu penso em uma pilha que eu estou precisando, a durabilidade é que vem na nossa mente. Quando a gente pensa em lavar roupa, o Omo, ela tinha um slogan, né, que até dizia, com Omo a roupa é mais branca. Então, com o passar do tempo, outras marcas foram surgindo, teve a máquina de lavar, e aí ter roupa branca já foi normal, já não era mais um posicionamento que eu poderia destacar determinado tipo de produto em detrimento do outro. E hoje, também trabalhando e com as crianças brincando, e como tem a máquina de lavar que deixa toda a roupa branca, o Omo mudou ali a sua estratégia de posicionamento e disse, a nova estratégia agora é, toda criança tem que brincar, o Omo tira manchas, tá entendendo? Então, quando a gente pensa em tirar manchas, a gente já pensa no Omo. Então, toda vez que você vai no supermercado, por exemplo, existe uma infinidade ali de produtos, mas você vai escolher aquele que melhor passou um posicionamento para você de acordo com o problema ou uma necessidade, de acordo com o seu interesse ali, naquilo ali. E aí vocês devem até estar se perguntando, certo, Mirella, eu já entendi, mas e como é que eu vou fazer esse posicionamento com um escritório de advocacia? Porque a gente não pode ter slogan, a gente não pode falar top advogados, me contrate que aqui é causa garantida, a gente não pode nada disso. Como é que eu vou passar esse posicionamento ali para um determinado tipo de público-alvo? Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu, é real, certo? Tem um escritório de advocacia que ele trabalhava o pai e o filho e eles focavam em direito civil. Com o passar do tempo, eles começaram a focar em direito de família. E aí o pai faleceu e o filho passou a assumir aquele escritório. Depois, a demanda de advogados começou a aumentar e muita gente passou a ser especialista em direito de família. Então, esse escritório de advocacia, ele não tinha mais um diferencial competitivo, porque já tinham vários outros escritórios que também estavam atuando com direito de família. Então, ele resolveu segmentar ainda mais e começou a atuar ali com questões envolvendo genética, fertilização in vitro e por aí vai. Então, isso daí, salvo engano, foi na cidade do Rio de Janeiro ou foi de São Paulo. Então, veja que ele aprofundou mais, ele segmentou mais ali a atuação dele. Então, toda vez que alguém tivesse um problema envolvendo essas questões genéticas de embrião, qual seria o escritório que viria na cabeça da mente das pessoas? Será que eles iriam pensar no escritório generalista, que atua só com direito civil? Será que eles iriam pensar só no escritório de direito de família? Ou nesse que é totalmente específico e que dificilmente tem um outro que atue com esse detalhe todo, com essa especialização toda nesse ramo? Então, isso é um tipo de posicionamento. Então, tem escritórios de advocacia que eles atuam de forma full service, abrangendo ali várias áreas do direito. Então, esse é o tipo de posicionamento que ele está falando. Então, o posicionamento ele não precisa vir necessariamente por meio de palavras, como o slogan, por exemplo, mas é a forma na qual eu me organizo, é a forma no qual eu monto o meu modelo de negócio que eu vou passar a transmitir essa imagem do escritório para o meu público-alvo. Então, isso seria o posicionamento, certo? Então, eu queria só esclarecer esse ponto. E aí, eu vou, já que eu vou falar também de encantamento do cliente, eu vou voltar ali para o terceiro item, que é o público-alvo. Então, eu falei analisar o mercado, verificando problemas, necessidades, dores do cliente, vou criar um produto, e esse produto eu vou oferecer soluções jurídicas para o meu cliente, certo? Vou pensar ali no meu público-alvo, depois eu tenho que pensar em diferenciais do meu escritório para eu poder me destacar ali da concorrência, e depois eu vou começar a pensar em qual posicionamento eu quero transmitir ali para aquele meu público-alvo. E aí a gente começa a voltar do posicionamento aqui para aquele terceiro item, que era o público-alvo. No público-alvo, é importante que eu verifique o que é que o cliente espera daquela minha área de atuação. Então, eu estou resolvendo atuar ali com questão tributária, eu estou resolvendo atuar ali com o cliente sendo pessoa jurídica. O que é que esse meu cliente está esperando do meu serviço jurídico? Ele quer que eu resolva o quê? Qual é a vantagem que eu entrego para ele? Qual é o benefício que ele recebe ao me contratar? Claro que a gente sabe que a obrigação do advogado é de meio e não de resultado, então a gente nunca pode estar prometendo ali um resultado para o cliente,
mas a gente sempre tem que mostrar para ele qual é o benefício dele me contratar e não contratar um outro escritório. Então, são esses atributos que eu devo sempre externar. E aí, quando a gente fala em posicionamento, existem vários tipos de posicionamento. Então, tem posicionamento em relação ao concorrente. Vou dar só um exemplo para vocês entenderem. A Pepsi está sempre em segundo lugar em relação à Coca-Cola. Então, posicionamento em relação à concorrente é, por exemplo, quando eu digo pode ser Pepsi, todo mundo já, só de eu falar a palavra pode ser Pepsi, a pessoa já aceita quando não tem a Coca-Cola. Então, assim, é uma estratégia de posicionamento com base no concorrente. Existem estratégias também de posicionamento com base no usuário, com base em atributos, com base no benefício e por aí vai. Eu vou dar uma focada no posicionamento com base no benefício, porque ele se encaixa perfeitamente com a questão do encantamento do cliente, certo? Então, vocês perceberam que eu fui fazendo uma linha de onde tudo que a gente tem que fazer até chegar aqui no encantamento do cliente. Todas as etapas que o advogado deve analisar quando ele pensar em marketing jurídico, certo? Até porque isso daí faz parte do marketing estratégico. E aí, quando a gente pensa nesse posicionamento com base no beneficiário, esse tipo de posicionamento e essa estratégia, ela é muito adotada para serviços intangíveis. E ele se aplica muito bem aqui no nosso serviço da advocacia, né? Porque a gente não tem um produto, eu não tenho um celular que eu posso mostrar ali para a pessoa. É algo que é intangível. Então, a princípio, a pessoa não sabe se eu sou boa, se eu não sou, se meu escritório vai resolver o meu problema, se não vai. Então, para isso, a gente tem que começar a mostrar valor ali para o nosso público-alvo. E a gente deve focar na experiência ali do nosso cliente, na experiência do prospect, daquela pessoa que eu tenho interesse de ter como cliente. E aí, é aí que entra a questão do encantamento do cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem diversas marcas que focam muito na questão do encantamento do cliente. Então, uma delas é a Disney, por exemplo. Inclusive, tem até um livro da própria Disney, que é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Quem não leu, eu recomendo a leitura, tá entendendo? Depois foram criados outros livros também falando de encantamento do cliente com o Jeito Disney, mas esse do Jeito Disney que eu falei é o original feito pela própria Disney. Então, eu recomendo que vocês já leiam ali diretamente da fonte. Então, se a gente parar para pensar, a Disney, ela utiliza muito desse tipo de posicionamento com base no benefício, certo? Focando exatamente na experiência do cliente. Então, se a gente parar para pensar em Disney, ela tem o quê? Um parque. Ela pensa em oferecer o quê? Entretenimento. O objetivo ali da Disney é promover um mundo de fantasia ali para aquele público-alvo. Então, ele foca em todas as etapas de ponto de contato do cliente com a Disney. Então, ele pensa desde quando a pessoa vai procurar a Disney para ver os pacotes que eles possuem. Eles pensam ali no momento que a pessoa vai viajar e está usufruindo ali do parque e pensam até depois no pós-contratação, vamos dizer assim. Então, a Disney, só para vocês terem ideia, elas fazem treinamentos diários com esses funcionários. Então, os funcionários, eles não chamam os clientes de clientes, e sim de convidados. Imagine só, a palavra convidado já lhe dá uma ideia de que você tem que tratar muito bem aquela pessoa. Imagine, você vai receber um convidado na sua casa, então você vai fazer de tudo para agradar essa pessoa. Então, esse é um dos lemas ali da Disney, né? Então, a Disney, ela se preocupa com os detalhes. E aí, para vocês terem ideia, tem até uma passagem ali de uma citação no livro, que eles falam que, fazendo ali a trajetória do cliente, eles perceberam que o cliente comprava comida e ia comendo no meio do caminho para já ir ficando na fila e garantindo o espaço ali nos parques. E aí ele percebeu que as pessoas comiam e não tinha muita lixeira ali. A pessoa tinha que ficar segurando aquele saco ali, né, que ela comeu. Então, eles fizeram um mapeamento do tempo médio que a pessoa utilizaria para comer aquele lanche e eles resolveram colocar lixeiras ali a cada 10 metros. Então, veja que isso, como eles pensam ali no cliente, como eles pensam em tornar a experiência ali agradável nos mínimos detalhes. Todos os funcionários, para vocês terem ideia, eles possuem autonomia ali. Tem até uma história que o livro conta que uma criança comprou um lanche e o lanche caiu no chão. E aí ela começou a chorar. Então veio um personagem, o funcionário ali vestido ali daquele personagem dele, né? E ele foi, comprou outro lanche e entregou para aquela criança. Então veja a imagem que aquela conduta passou tanto para a criança como para os pais. E essa criança comentou com outros amigos.
Então, eles focam muito ali na experiência do cliente. Se a gente parar para pensar, a Starbucks é uma outra grande empresa que também foca muito na experiência do cliente, certo? Então, e a Starbucks é o quê? É uma cafeteria. Então, você pode até estar se perguntando, poxa, Mirella, por que outra empresa de café também não se destacou no mercado? Porque todo mundo, quando viaja, às vezes tem um Starbucks, a gente quer entrar para tomar um café ali na Starbucks, né? Então, assim, por vários motivos, a Starbucks se tornou uma loja vende, que é uma marca onde tem até defensores. A gente só de ver o nome Starbucks, a gente quer ficar ali, tá entendendo? Por vários motivos, mas dentre eles é porque eles focam muito na experiência do cliente, na experiência do consumidor e exatamente no encantamento do cliente. Então, para vocês terem ideia, os funcionários são treinados para tratar o cliente bem, com cordialidade, com um sorriso no rosto. Às vezes você pode até falar, Mirella, mas isso é bobeira. Não é besteira. Quantas vezes a gente vai em qualquer canto aqui, numa padaria, no supermercado, e o atendente está assim? Pois não. Com aquela cara feia. Então, assim, isso faz parte do treinamento deles. Diariamente, eles estão motivando ali os funcionários. E isso é endomarketing. O marketing ele não é feito só para prospectar clientes. Eu devo também motivar o meu time. Eu devo motivar a minha equipe e eu devo explicar as formas de procedimento, como todo mundo deve agir em cada etapa em que ele esteja atuando ali. Então, quando você faz um pedido ali na Starbucks, você não é um número, Juliana. Você não é um número, Marcos. Você é uma pessoa, ele escreve seu nome lá, Marcos Lins. E aí, quando você recebe aquele seu produto, você até pega lá seu café com seu nome, Marcos, e aí embaixo tem lá, né, a logo da Starbucks. E aí você vai fazer o quê? Tirar uma foto, né? Hoje em dia, tá todo mundo na internet, tá todo mundo na rede social. Veja só que marketing eu fiz e quantos outros estão fazendo também. E eu não estou ali, como o Marcos falou antes, implorando, me ligue, compre de mim. Não estou fazendo isso. Veja como é inteligente. A Starbucks, por exemplo, ela tem um cuidado tão grande que ela não, quando vai fazer a limpeza, ela não quer que fique o cheiro do produto da limpeza ali no local. Ela quer que fique o aroma do café para aquela pessoa, quando estiver sentada ali, ela se sinta como se estivesse em casa. Ela se sinta como se estivesse na casa da sua avó. Então, eles colocam ali umas poltronas confortáveis. O som é o som ali com a música mais baixa, com som agradável, e eles colocam ali a máquina de café também, fazendo aquele barulho de processamento. Então, isso tudo é tudo pensado, pessoal. Isso faz com que eu queira retornar. A partir do momento que eu estou satisfazendo a necessidade do cliente, ele pode me contratar novamente ou não, mas a partir do momento que eu supero as expectativas do cliente, que eu supero ali aquelas necessidades dele, ele sim vai começar a me indicar para várias outras pessoas. Eu utilizo muito no meu escritório de advocacia a questão do encantamento do cliente. E eu tive vários clientes que foram indicados de outros clientes. Então, isso é uma estratégia de marketing poderosíssima que muitos advogados podem utilizar. Inclusive, as pesquisas apontam que o item 1, quando uma pessoa vai contratar um advogado, sabe qual é? É confiança e indicação. Veja só, né, como são as coisas. Então, até o Marcos estava falando ali na palestra dele, o pessoal quer promover e sair divulgando. Eu sou ali professor e sou advogado, estou divulgando conteúdo como professor para patrocinar e vai aparecer cliente mais curtindo ali. Não adianta de nada, Marcos. Eu estou divulgando ali, o público é diferente. É isso que eu digo, as pessoas se apegam à formalidade de desenvolver, de entregar, mas não pensam no marketing estratégico. Então, aquela promoção como professor não é interessante para o meu público-alvo. Ele não está nem aí para aquilo ali. Ele não vai contratar um advogado só porque eu vi uma promoção de advogado na rede social, na internet. Ele vai contratar aquele advogado no qual ele confia. E aí eu volto de novo na questão do posicionamento. Como é que você está se portando na rede social? Como o Marcos falou, tem uma rede social separada. Como é que você vem se posicionando? Você só posta ali foto bebendo, foto na balada, você se mostra como um especialista. Qual é o posicionamento do seu escritório? Eu vejo advogado, ora postando consumidor, ora postando tributário, ora postando penal, e ele não mostra um posicionamento claro do que o escritório de advocacia dele está fazendo. Então, como é que você quer que o cliente lhe enxergue se você não tem um posicionamento? Às vezes é totalmente diferente daquele advogado que é altamente segmentado e resolve, por exemplo, só questão envolvendo plano de saúde, direito à saúde, direito médico. Então, veja que ele é altamente segmentado. Para eu ficar na cabeça do meu público-alvo é muito mais fácil. Então, comecem a refletir sobre isso.
E aí, voltando aqui aos casos de experiência do cliente, você pode até estar se perguntando, certo, Mirela? E aí, na advocacia, como é, então, que eu faço para encantar o cliente? Eu já entendi a importância de focar no encantamento do cliente, já entendi a importância de entender qual é a expectativa do meu cliente em relação ao meu serviço, para que eu possa superar, para que ele fique encantado com o meu serviço e passe a me recontratar novamente e a me indicar para novos clientes também. Então, como é que eu faço efetivamente para encantar o cliente? Certo? Aqui eu vou dizer um passo a passo de dicas práticas para que você já comece a aplicar a partir de agora. De agora não, do término dessa live da gente. Eu quero que vocês já comecem a aplicar, certo? O primeiro ponto seria o cadastro dos clientes. É importante que você primeiro mapeie. Mirela, como é que vai ser o ponto de contato do meu cliente para ele me procurar e me achar? Como é que o cliente está chegando até mim? Ele vem por meio de uma indicação? Ele está vindo porque ele jogou no Google Escritório de Advocacia, achou meu site e falou comigo pelo site? Ele viu ali o meu escritório no site também e resolveu me ligar e falou com a recepcionista. Como é que o cliente está chegando no meu escritório? E como é que eu pretendo que o cliente venha a chegar ali no meu escritório? Então, você tem que começar a analisar todos os pontos de contato do cliente com o seu escritório de advocacia. Então, eu tenho que pensar desde o momento em que o cliente me procura, pensando também no momento que o cliente vai numa reunião, pensando no momento em que eu fechei o contrato com o cliente e eu ainda estou ali atuando no processo dele, bem como pensando quando o processo dele for encerrado. Então, eu tenho que começar a pensar em todos os pontos de contato do meu público-alvo com o meu escritório de advocacia. Então, comece analisando como é que está a situação ali para o cliente me achar. O cliente me achou, eu faço a reunião. Quem é que faz a reunião no meu escritório de advocacia? Sou eu que faço? É um outro advogado? Como é que essa pessoa faz para falar com o possível cliente? Estão fechando? Qual é a média de fechamento de contratos? Quais são os principais problemas que estão chegando ali no escritório? Depois que eu fechei o contrato, como é que eu lido ali com aquele meu cliente? Porque o advogado, na hora, antes dele fechar ali com aquele cliente, ele trata muito bem o cliente, né? Fala, liga, atende prontamente, tudo. E depois que fechou o contrato, o cliente liga. Como é que está o meu processo? Aí você não atende. Aí ele manda mensagem, você não atende. Então, assim, teve até um dia que eu me reuni nesses eventos, até da OAB, e era na época de Natal. E aí uma advogada que estava nesse evento, ela falou comigo, poxa, Mirela, foi agora no Natal, eu fiz um post e mandei para vários clientes meus, né, desejando Feliz Natal e tal. E olha o que essa cliente me respondeu. Aí, quando eu olhei, ela falou assim, cadê meu processo? Ela dizendo, poxa, ela nem falou Feliz Natal para você também e tal. Aí eu comecei a falar, olha, tem uma falha aí. Então, será que você não está dando a devida atenção para essa cliente para ela falar dessa forma? Quantas vezes ela já te ligou pedindo feedback? Há quanto tempo você está sem falar com esse cliente? Então, é importante que você comece a analisar toda essa trajetória, todos esses pontos de contato do seu cliente com o seu escritório de advocacia. E aí eu começo aqui a dar essas dicas. O primeiro ponto é você ter um cadastro de cliente. Se você tiver um software, ok. Se não tiver software, está começando agora, Mirela, estou sem dinheiro, faz na planilha do Word, na planilha do Excel, não tem problema. O importante é você ter esse cadastro de cliente. E que cadastro é esse, Mirela? Você vai ter um cadastro de todos os clientes que você tem no seu escritório, seja ele ativo ou inativo. E nesse cadastro, você deve ter dados básicos, como, por exemplo, nome completo, data de aniversário, até para você ligar para ele, mandar uma mensagem para esse cliente. Isso é relacionamento com o cliente, tá, pessoal? A gente se relacionando, a gente vai fazer com que esse cliente seja fidelizado ao nosso escritório. Pergunte ali também quais são os tipos de... Se ele tem outros processos ali atuando, certo? Outros processos judiciais ali, para você começar a ver os problemas que aquele cliente tem, para ver se você consegue ajudar ali ao máximo esse cliente. Então, comece a inserir essas informações no sistema. Se ele já contratou mais de um serviço seu, se não contratou, então são informações básicas. Essa é uma planilha de cadastro. Você deve ter também uma outra planilha de cadastro dos parceiros estratégicos. E aí, nesses parceiros estratégicos, você deve colocar ali pessoas que também possuem o mesmo público-alvo que você tem e que possa se encaixar ali com você. Então, por exemplo, esse parceiro pode ser até mesmo outro advogado. Vamos supor, aí você pode estar pensando, eita, Mirela, um advogado, vou fazer parceria com o advogado. Por que não? Às vezes eu estou atuando aqui na área trabalhista e nossa colega Juliana está trabalhando ali na área tributária.
Então, o meu foco no trabalhista é a empresa, o tributário dela é a empresa, a gente tem cliente em comum. Por que não a gente firmar uma parceria e ter mais contato, eu e ela, até porque, querendo ou não, ela pode escrever no meu blog, eu posso escrever no blog dela, na rede social, uma pode indicar cliente para o outro, então não teria problema nenhum. Pode ser um ajudando o seu negócio, permite pensar em estratégia, certo? Por fim, você... Oi, Mirela. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Agora. Sim. Pronto. Então, começa a pegar a sua rede ali de contatos, tanto do celular ali do WhatsApp, como também da rede social, e começa a analisar quem aqui pode ser um possível parceiro. Quem aqui pode ser um possível cliente ali do meu escritório de advocacia? Para que eu vou começar a identificar isso? Para eu começar a me relacionar com ela. Eu não vou chegar dizendo, eita, me contrata aqui, me indica aqui. Não, eu vou começar a me relacionar com ela, vou fazer um network. A rede social também serve para criar esse relacionamento ali com o nosso público-alvo, certo? E com parceiros estratégicos também. E aí você pode até estar se perguntando, poxa, Mirela, então eu só vou entrar em contato com a pessoa só para fazer uma parceria pensando em prospectar aquele cliente. Não, e claro que você não vai ser falso com ninguém, mas aqui eu estou falando de forma estratégica sobre o marketing jurídico, se você tiver interesse de se relacionar, como você deve se portar, certo, pessoal? Então, esse seria o primeiro passo, pensar nos cadastros, tanto de cliente ativo como inativo, cadastro de parceiros estratégicos e analisar a sua rede de relacionamento, certo? O ponto 2 que a gente poderia abordar aqui seria você começar a pensar na forma de comunicação ali com seu público-alvo. Então, veja que isso tudo, pessoal, faz parte do encantamento do cliente, porque o encantamento do cliente é toda uma trajetória. Eu tenho que pensar em todos os pontos de contato do meu público-alvo com o meu escritório de advocacia. Então, por isso que eu também tenho que pensar nesse ponto 2 sobre os canais que eu vou utilizar para me comunicar com ele. E quando eu falo em canal, é tanto o meio pelo qual o cliente ali, o prospect, ele vai me achar, vai achar o meu escritório de advocacia, como também o meio pelo qual depois, quando eu já tiver fechado o contrato com esse cliente, é o meio pelo qual eu vou passar a me relacionar com esse cliente. Então, eu tenho que definir quais são os meus canais ali que serão utilizados para o meu público-alvo me achar. Às vezes, o ponto, ter um ponto acessível, pode ser um canal estratégico ali para você, tá entendendo? Então, comece a destrinchar isso tudo aqui, certo? Um blog, um site, você utilizar o LinkedIn para ir se relacionando com as pessoas, isso tudo aqui é canal, certo? Um parceiro pode ser um canal. E aí, você deve pensar também, fechei contrato com o cliente, quais são os canais que eu vou utilizar para me relacionar com ele. Então, é importante que até numa reunião com o cliente, você diga como vai ser o seu serviço, certo? Então, por exemplo, olha, a cada mês, a cada 15 dias, eu vou te mandar aqui um relatório sobre acompanhamento do teu processo. De forma mensal, trimestral, eu vou te mandar um relatório sobre acompanhamento do teu processo. Ah, não, eu utilizo um software e aqui eu te dou uma senha, um login, você mesmo pode entrar no site e acompanhar o seu processo. Então, a partir do momento que você é claro, que você esclarece tudo o que você vai fazer no seu serviço jurídico, não vai acontecer aquele caso daquela advogada que falou, poxa, Mirela, eu mandei um Feliz Natal e a cliente nem me mandou um Feliz Natal, ela disse, cadê meu processo? A partir do momento que você já estabelece as regras, o cliente não vai ficar te exigindo, porque você já vai estar fazendo tudo ali com ele, certo? Então, é importante que você defina exatamente esses canais. E no terceiro ponto, é importante que você pense no procedimento. E aí, quando eu falo em procedimento, é exatamente você fazer análise de como está hoje o seu escritório de advocacia em todos os pontos de contato com o público-alvo. Então, por exemplo, Mirela, na parte do atendimento não está legal, ou depois no pós-contratação não está legal. É importante que você faça um mapa. Ponto de contato do cliente para ele achar meu escritório, quem é que faz o atendimento, quem é que faz a reunião. Quando ele liga, tem vaga, ele espera para ser atendido depois no dia da reunião, não espera, já é com horário agendado. Serve um cafezinho, como é a pessoa que está fazendo aquela reunião, como é que ela trata aquela pessoa.
depois a gente está conversando com ele reiteradamente, ou não. É importante, pessoal, que você defina ali, por exemplo, a cada 3 meses eu vou fazer uma visita para o meu cliente, eu vou ligar para ele, não para cobrar, para pedir processo, eu vou ligar para ele para conversar, para saber como ele está, como é que as coisas estão, e é assim que eu vou me conectando e me relacionando cada vez mais com o meu público-alvo. Então, eu queria que vocês fizessem esse mapeamento de todos os pontos de contato do cliente com seu escritório de advocacia, analise os pontos falhos e pense em melhorias nas quais vocês podem implementar a partir de agora. O que tiver bom, reforça ainda mais. O que tiver ruim, identifica que está ruim e passa a implementar ali melhorias, certo? E aí, eu queria explicar aqui para vocês, dentre esses pontos, eu já falei ali do ponto inicial, de como seria para o cliente achar o seu escritório, eu queria dar algumas dicas também de reunião. Até mesmo o cliente vai ali, chegou, entrou no meu site, jogou no Google, procurou o escritório de advocacia, achou meu site, ligou, falou com a recepcionista. Vai se reunir. Como é que eu devo me portar ali numa reunião? Certo? Então, assim, pessoal, primeiro passo. Você deve pensar na aparência do seu escritório de advocacia e também na sua aparência pessoal e na aparência dos demais funcionários. Então, você não pode ter aquele descaso com o seu escritório, às vezes está com aquele cheiro de mofo, está com aquela parede descascada. Então, quando eu falo em aparência, você não precisa gastar rios de dinheiro com o escritório, nem ter um escritório luxuoso, mas ele pode ser pequeno, mais organizado, limpo, sem ser um escritório bagunçado, ter aquela mesa cheia de papel. O cliente entra ali, ele já olha com outros olhos. O cliente ele vai começar a fazer um pré-julgamento só pela aparência, até pela sua aparência também pessoal, o cliente faz um pré-julgamento. Então, você tem que se adequar, tanto na sua aparência pessoal, como também do escritório, de acordo com o seu público-alvo. Logo no começo, quando eu exerci a advocacia, eu já cheguei a perder cliente porque eu estava muito arrumada e o cliente era um cliente mais humilde e ele ficou com vergonha. Acho que pensou que os honorários eram altos, tudinho, e ele depois não quis nem conversar muito, tá entendendo? Então, assim, essa questão da aparência fala muito sobre você, fala muito sobre o seu escritório. Então, comece a analisar. Se eu estou pegando um público mais humilde, é importante que eu pense no ponto ali do meu escritório. Se eu estou pegando, por exemplo, ali um público de startups, às vezes eu tenho que me vestir de forma elegante e formal, mas eu posso ser um pouco mais despojada, porque o público exige. Agora, se eu estou sendo advogada ali de banco, eu tenho que ter uma postura ainda mais formal. Então, isso tudo conta, tá, pessoal? Então, tenham cuidado com a aparência física ali do seu escritório, com a aparência ali sua e de toda a sua equipe também. É importante que você foque ali nos 5 sentidos ali do cliente. Então, veja a questão do cheiro, está com cheiro de mofo, não está com cheiro. O tato, o cliente vai pegar ali no seu cartão, tem que ser algo que condiza com a mensagem que você quer transferir ali para o escritório. O seu material de escritório também tem que passar uma boa impressão. O seu site é totalmente visual, assim como a aparência física do seu escritório, o seu site, a sua rede social é visual. Como é que está isso? A sua logomarca está uma logomarca bem feita? Isso tudo conta. Quando o cliente olha, às vezes vê um site bagunçado, com cores que não parecem ser da advocacia, nada contra, mas a nossa profissão exige um pouco mais de sobriedade. Então, se adeque, preste atenção na aparência do seu site, na aparência da sua rede social, da sua logomarca. Isso tudo conta, certo, pessoal? E aí, comece a analisar como é que está sendo ali o atendimento do cliente. Ele chegou para fazer uma reunião comigo, comece a definir quem faz reunião com o cliente. Primeiro, quem marca as reuniões com o cliente? Sou eu, é minha recepcionista, é sempre com horário agendado, marquei aquele horário, já deixe um espaço maior, para que quando eu for fazer a reunião, o cliente não fique falando e eu fique assim, ó, olhando para o celular. Ele falando e olhando para o celular, eita, tá bom, vou ter que atender o próximo, outra. Isso é totalmente inconveniente, isso faz parte da experiência que ele está passando ali no seu escritório de advocacia. Então, já deixe reservado ali um horário maior para que você possa ouvir atentamente a outra parte. É uma característica, vamos dizer assim, é uma qualidade que vai fazer com que você se relacione ainda mais com aquele seu público-alvo, certo? Fale pouco. Você, quando o cliente chegar, você pode até fazer uma apresentação rápida do escritório, o que é que ele atua, as áreas de atuação, e depois você deixa o cliente falar e preste atenção ali no que ele está falando. Às vezes tem muito advogado que fica, Mirela, o cliente fala demais. Ok, mas às vezes tem
coisas que eles estão falando ali que, a princípio, podem não ser importantes para você, que lá na frente vai fazer sentido. Então, escute ali o que ele está falando, entenda qual é o problema que ele está tendo, porque você, entendendo o problema, você vai conseguir apresentar a solução para resolver aquele problema dele. Então, veja como é importante a gente ouvir, certo? Uma outra dica que eu queria passar para vocês é: chame a pessoa que está ali na reunião com você, um possível cliente, pelo nome. Sempre fale o nome daquela pessoa. As pesquisas apontam que o nome é a palavra mais importante para uma pessoa. Então, inconscientemente, quando você chama aquela pessoa que você mal conhece pelo nome, ela já vai dizer: caramba, ele ou ela lembrou do meu nome. Ela vai se sentir valorizada. Então, são formas de você se conectar com aquela pessoa. Gere ali empatia com ela. Tá entendendo? Trata ela bem, ofereça ali um cafezinho, uma água, dependendo do seu público-alvo, pode até oferecer um uísque ali, por exemplo, tá entendendo? Então, assim, você tem que pensar nisso tudo ali para fazer a experiência do cliente ser muito boa. Então, você fazendo isso tudo, entendendo ali qual é o problema do cliente, você vai apresentar exatamente a solução que ele precisa. E você vai explicar tudo que o seu escritório de advocacia vai fornecer. Um outro ponto que eu também queria mencionar aqui, eu não sei nem como é que está meu tempo, certo? Se eu estiver extrapolando muito, o Júlio só faz assim, um positivo, que aí eu já sei que eu estou falando. Eu dou uma paradinha. Mas, assim, só para encerrar, um outro ponto é você pensar ali na sua postura, no tom de voz que você fala. Então, mostre conhecimento ali para aquele seu público-alvo, né? Então, às vezes, o cliente está falando com você e o advogado, não sei. Tenha uma postura, fale de forma incisiva, mostre que você sabe como proceder naquele caso, porque você passa segurança para o cliente. Lembre, a gente presta serviço, nosso serviço é intangível. O cliente precisa se conectar com você, você precisa passar segurança para ele, ele precisa confiar em você. Então, vejam a entonação na qual você fala. Às vezes o cliente pergunta alguma coisa e você, não sei, eu tenho que dar uma olhada. Claro que ninguém é obrigado a saber de tudo, mas fale, nesse ponto aqui, eu vou dar uma pesquisada, tudo mais, a princípio você poderia proceder dessa forma. Então, assim, fale de forma incisiva e, para isso, se capacite, busque especialização para que você esteja apto tecnicamente a resolver o problema de um cliente. Então, vocês atuando dessa forma, é muito difícil ter uma reunião com o cliente e não fechar um contrato com ele, fazendo isso tudo que eu falei, certo? Então, claro que existem vários outros pontos que eu poderia passar aqui o dia inteiro falando, mas pelo tempo eu também já vou encerrando aqui para vocês, certo? Lembre também de passar todos esses pontos para a equipe de vocês, focando no endomarketing. E aí eu queria finalizar aqui esse nosso bate-papo deixando uma pergunta, deixando uma indagação. E aí, se você fosse um cliente do seu escritório, você se contrataria? Pensa sobre isso e obrigada pela atenção, pessoal. Ô, Mirela, muito obrigada, viu? Foi excelente. O tempo realmente, assim, é inimigo nessa hora, porque é um assunto que a gente, se for para falar, fala um dia todo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que dar andamento aqui. Vamos para as perguntas, certo? Eu tenho algumas aqui, tá? Vou ler aqui uma pergunta do nosso colega, inclusive do nosso colega Fernando. Pode haver, eu acho que essa é mais voltada para o doutor Marcos mesmo, viu? Pode haver impulsionamento de orientações ou informações acerca de leis novas? Parabéns, Mirela, pela exposição. Realmente são muitas informações, né, que merecem realmente um curso completo. É muita coisa. Você tem muito para passar para o job, somente para o job advogado, né? Parabéns pela exposição. E comente, a rede social é um dos poucos pontos de tantas outras coisas importantes na profissão de advogado, né? Respondendo à pergunta, nenhum tipo de impulsionamento na esfera jurídica é permitido. Então, o advogado deve trabalhar dentro da sua própria rede, das pessoas que lhe seguem, aquela rede espontânea que você vai formando durante o tempo. Então, não é permitido qualquer tipo de impulsionamento. Eu aproveito essa oportunidade também para dizer que no site do Conselho Federal
nesse momento, viu, presidente Alexandre, no site do Conselho Federal ainda está existindo uma pesquisa, uma série de perguntas realizadas pelo Conselho Federal sobre a publicidade na advocacia. Então, seria interessante todo mundo que esteja vendo, entre no site do Conselho Federal, responda o formulário, porque isso aí vai, vamos dizer assim, magiar o que vai ser realizado no Conselho Federal nesse novo provimento que virá em agosto e setembro. Então, é muito importante se posicionar. Não basta só reclamar, querer infringir, sem trabalhar para alterar as regras que estão postas. Então, depois, não tem como reclamar se a gente ficou só em casa reclamando por aquilo que não pode ser feito. Então, o impulsionamento é que a gente realmente é proibido de ser feito aqui em Pernambuco e quase todos os estados. Obrigada, doutor Marcos. Voltando àquela primeira pergunta que eu falei, até do sorteio, aí teve uma colega, a doutora Amanda Guzmão, ela perguntou assim, e se o advogado for o autor do livro, ele não pode sortear? Excelente pergunta. E aí, veja que eu sempre falo lá com os amigos do Tribunal de Ética, quero mandar um abraço para todos que estão assistindo aqui, o pessoal que trabalha no tribunal, realmente um trabalho árduo, e eu sempre falo lá para os meus amigos que existem os advogados iluminados, né? Aquelas pessoas que têm uma ideias que acham que só eles tiveram essa ideia no Brasil todo. Sortear o livro, quando efetivamente é um livro do autor, né? Isso aí, claro que é uma situação diferenciada. Agora, eu já disse em outras oportunidades que a gente já viu situações que, na verdade, o livro desses autores era uma junção de jurisprudência, não tinha uma linha escrita pelo autor, e ele divulgou em outdoor, divulgou em carro de som, ia fazer o lançamento do livro, a noite de autógrafo, e quando a gente viu o livro não existia, praticamente era uma cópia, inclusive infringindo muitas questões de direito autoral. Então, veja que alguns se utilizam dessa situação para burlar a publicidade da advocacia. Claro, se o advogado também é autor do livro, ele eventualmente faça um sorteio nas suas redes sociais, eu não vejo nenhum tipo de problema em relação a isso. É a moderação, né? A eventualidade. Até complementando o que o Marcos falou, uma coisa é você se divulgar e até fazer uma promoção de você sendo o autor de uma obra. Outra coisa é você estar fazendo uma promoção de você sendo um advogado, de você tendo um escritório de advocacia. Então, assim, existe essa linha tênue que você deve tomar cuidado. Então, assim, se eu estou como professor... Tirei as duas contas, né? Trabalhar uma conta como professor e trabalhar uma conta como advogado. Agora, o que não pode é, por exemplo, eu fui professor, muitos colegas da gente da advocacia da aula, e aí ele pega aquela lista de pessoas que tem e impulsiona, mas quando você vai para a rede social dele, é um impulsionamento de assuntos da profissão de professor, e lá dentro da sua rede social tem 500 mil assuntos de advocacia, do seu escritório, das suas áreas. Então, claro que aquilo foi uma isca para atrair pessoas que não fazem parte da sua rede para divulgar a atividade da advocacia e não o magistério. E dependendo até, sabe, Marcos, dependendo do público-alvo e do produto na linguagem do marketing que esse advogado esteja oferecendo, às vezes o cliente nem vai estar ali na rede social. Dependendo do público-alvo, é muito difícil ele jogar no Instagram e procurar um escritório de advocacia, de procurar um advogado. Claro que dependendo da área que você atue, pode ter essa vertente, mas dependendo da área também, do produto que você faça, é totalmente ineficaz essa estratégia. Por isso que eu sempre gosto de bater na tecla que o marketing deve ser pensado de forma estratégica, e não apenas pensando em impulsionar, pensando, Mirella, eu vou pegar aqui um bocado de cartão. Teve até uma ex-aluna minha, na época que eu ministrei o curso, ela falou, eita, Mirella, e se eu pegar o cartão pessoal aqui do advogado e colocar ali, por exemplo, numa padaria, será que eu posso fazer isso? Eu até comentei com ela, não, porque isso daí seria semelhante a uma panfletagem. E mesmo que fosse permitido, você acha que seria efetivo eu deixar o meu cartão de visita ali do lado do caixa para as pessoas pegarem? É uma estratégia totalmente ineficaz, tá entendendo? Dependendo ali do seu público-alvo. Então, eu acho que está mais do que na hora de você começar a pensar no seu negócio, como um negócio, no seu escritório de advocacia, em processos. Eu tenho que pensar ali na receita, no custo do meu escritório, nos canais, em qual estratégia eu vou adotar, pensar no marketing de forma estratégica e pensar no seu negócio de forma estratégica também, não ficar
só focado ali em promover, não vou promover, vou postar essa arte, e às vezes isso não está tendo nenhum retorno ali a título de contratação para o seu escritório de advocacia, você está perdendo tempo. Perfeito. Verdade. O doutor Marcos Lins falou, e até eu também fiquei um pouco surpresa sobre a questão das lives, né? Teve um colega que colocou nos grupos de WhatsApp, enfim. Aí uma colega, doutora Cleoneide Diniz, que ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico, inclusive, da nossa subseccional, ela perguntou assim, e se a live for promovida por comissões temáticas da OAB? Poderá haver sorteios dentro dessa live? Entendeu? Tanto a questão da divulgação, né, quanto a questão dos sorteios. E também, aproveito já para incluir nessa pergunta, sorteio que a gente faça na página da OAB, né, na página institucional. Pois bem, veja, a gente vai sempre ter a resposta nas nossas premissas. A advocacia não é uma mercantilização, a advocacia não é feita publicidade de pulverização, a advocacia, a publicidade não é para atingir pessoas de forma indiscriminada. Então, quando você vai para essas premissas, você vai notar que em qualquer campo ela vai estar proibida. Então, quando você vai fazer sorteio, quando você vai fazer a live, quando você vai divulgar, por exemplo, eu vou fazer uma live sobre direito imobiliário na minha rede social do escritório, e eu fazer um card para divulgar em grupo de WhatsApp que eu não tenho nenhum relacionamento de forma pulverizada, é proibido. A rede social ela é limitada àquelas pessoas que lhe seguem. Então, fazer o comparativo simplório com um panfleto. Então, puxando o gancho para a questão institucional da OAB, quando a OAB vai fazer as lives, fazer as suas apresentações, claro que aí muda a história, nós não estamos promovendo o advogado nem o escritório da advocacia. Por isso que, inclusive, eu aconselho sempre a todas as subseccionais, a OAB Pernambuco, é que a gente faça sempre rodízio, convide vários advogados para participar, dá oportunidade para todo mundo para utilizar a rede social com qualidade e moderação. Não pode ficar também sendo dominado por um grupo pequeno, aparecendo o tempo todo, se utilizando dessa ferramenta. Então, é aquela questão da moderação e do bom senso que também deve prevalecer dentro do sistema OAB, sem dúvida alguma. Entendi. Aproveitando também esse gancho, há limite de participação, por exemplo, o senhor falou sempre da questão do rodízio, né? A gente fazer rodízio nas lives. E entrevista, porque às vezes a gente escuta assim, fulano está sempre aparecendo, mas não há uma vedação, não é verdade? Mas, assim, por exemplo, há um número que a OAB estipule, tipo, você pode aparecer 2 vezes por mês. Enfim, perfeito. Eu não sei. Não, veja, não tem limite objetivo. Foi muito, muito pertinente essa sua pergunta, porque nós estamos passando... Dá os créditos aqui, que foi a doutora Ingrid, tá? Doutora Ingrid, parabéns pela pergunta. É interessante, porque surgiu essa informação por um caso também particular aqui da OAB Pernambuco. Não existe qualquer limitação de quantidade para a entrevista. Está dentro do campo da moderação e da não habitualidade. Claro que é um número subjetivo. Agora, o que acontece, e que aconteceu muito, hoje menos, é que alguns advogados, que eu chamo iluminados, né, como falei algumas vezes aqui, acham que a advocacia é passar o dia em meio de comunicação, dando entrevista. Acha que a advocacia é pagar uma assessoria de imprensa para plantar ou ir atrás de entrevista. Isso não é advocacia, isso está desequilibrando a concorrência. Agora, o advogado é convidado, ele se expressa bem, ele tem conteúdo, ele é convidado para participar de entrevista, ele não só pode, como ele deve participar. Faz parte da função social do advogado, como disse antes, o esclarecimento. Agora, o advogado não pode, há um tempo atrás, quando eu fui presidente da Comissão de Combate à Propaganda Irregular, a gente fez um acompanhamento por uma empresa de mídia para acompanhar a quantidade de advogados dando entrevista, e teve advogado que, pasmem, em menos de 4 meses, ele concedeu mais de 120 entrevistas no meio de comunicação, só em rádio e em televisão.
Veja que isso não é normal, ele não está sendo convidado porque ele é mais bonito nem mais competente. Tem muita coisa além disso aí. E está desequilibrando, porque no momento que Alexandre, que é especialista em tal área, e o outro advogado, que é concorrente dele, está todo dia na televisão dando entrevista, algo está errado, está desequilibrando, está tirando a paridade de armas, isso não é correto. Mas nós não temos um número objetivo, nem nunca vamos ter um número objetivo da aparição. Como tudo na ética, o primeiro julgamento é o que você faz na sua cabeça, se você está aparecendo demais, se você está desequilibrando essa balança em relação aos seus colegas advogados. Então, não existe número objetivo, nem nunca vai existir. E até complementando, Marcos, eu acho que é sempre importante a gente sempre analisar aquela questão da habitualidade, né? E também dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e sempre ter ali um bom senso quando eu estiver ali aparecendo, né, nessas entrevistas. E outra coisa, também eu vejo muito advogado até aparecendo bastante em entrevista, mas ele muitas vezes está falando ali de um conteúdo que é um conteúdo que, a princípio, não vai fazer com que ele consiga mostrar que o cliente tem um problema e que ele possa fornecer um serviço jurídico. Às vezes, o advogado ele não está se antenando também, aquele advogado que faz até uma entrevista de forma ética, ele também não está se antenando ao tipo de conteúdo que ele deve passar ali, até para ter uma finalidade do cliente verificar que aquele advogado tem uma solução jurídica para ele. Então, assim, eu sinto que ainda falta muita deficiência nesse sentido, e por isso que eu também bato na tecla de você começar a analisar o conteúdo que você está passando. Sempre foque na necessidade do cliente, sempre foque na dor. É uma dica que eu passo, prezando também sempre pelo bom senso, razoabilidade e proporcionalidade. Perfeito. Em toda a exposição da advocacia, são esses os princípios, né? Então, não adianta o advogado aparecer por aparecer, às vezes é um tiro no pé. Às vezes, tipo uma TV Globo de manhã com audiência muito grande e gaguejar e não responder com segurança, não passar que conhece do assunto, ele ali jogou fora uma grande parte da sua advocacia. Então, não adianta só, tanto na internet como no meio de comunicação, a simples exposição, decorar um pedaço de uma pergunta, decorar uma resposta. Isso não é bom. Em casa, as pessoas vão sentir quem realmente tem segurança e tem qualidade na resposta que vai sendo dada. Então, a exposição é o detalhe. O mais importante é sempre estar estudando, sempre se utilizando, por exemplo, a nossa escola da advocacia, que tem inúmeros cursos de qualificação, para a gente ir tendo conteúdo para realmente ter o que falar, né? Então, esse é mais importante do que simplesmente um rostinho bonito ou um marketing bem feito. Tem que vir com base. Exatamente. Tem mais duas perguntas aqui, eu vou fazer três. Duas mais polêmicas, eu vou fazer uma que acho que é mais simples, digamos assim. Pode incluir endereço e telefone na postagem? Em qual postagem? Da internet? Da internet. Do Instagram, por exemplo. Veja, exatamente o que esse provimento novo vai trazer, que é esse detalhamento. Até que ponto você pode... Eu não vejo qualquer dificuldade de, na postagem, aparecer o endereço e o telefone do cliente. Eu, particularmente, Marcos Lins, não vejo qualquer dificuldade, porque você encontrar o cliente dentro da sua rede social, a pessoa já lhe acompanha e você não ter a possibilidade de colocar o endereço e o telefone, então eu não vejo agora. É o formato de como se coloca esse endereço, qual é o chamariz para chamar a atenção desse endereço. Então, tudo com moderação, sobriedade. Você consegue fazer uma publicidade com mais tranquilidade, sem ser tão ostensiva. E assim, Juliana, só também fazendo um comentário, até o nosso próprio provimento 94, no artigo 2º, ele diz que eu expor o endereço e o telefone é uma publicidade meramente informativa. Agora, depende do jeito que você posta. Então, assim, se eu estou ali na minha rede social, onde só tem pessoas que optaram por me seguir, certo? E eu fiz uma postagem colocando ali endereço novo telefone como título de informação para aquela pessoa, eu não vejo problema. Ou se você também tiver ali na sua rede social, na página do Facebook, ou ali no começo da própria página do Instagram, você colocar ali as áreas de atuação do escritório, o endereço, o telefone, isso é publicidade meramente informativa e dessa forma não haveria problema. Agora, outra forma é você ter aquela conotação mercantilista.
de eu colocar aqui, ligue para o telefone tal, e me contrate que você vai ter um desconto. Então, veja que aqui eu já estou tendo aquela propaganda com uma finalidade mercantil. Então, a gente teria que analisar dessa forma. Caso a caso. Entendi. Entendi. Acho que ficou muito claro, pelo menos para mim. Essa pergunta aqui também de doutora Ingrid, e eu acho que, pelo menos é minha dúvida também, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo. Se a gente pode informar sobre a forma da consulta telepresencial e o preço da consulta nas postagens, né? Informar que a gente está fazendo a consulta telepresencial de tal e tal forma e a consulta custa X reais. Não podemos. A gente pode dizer que existe esse serviço até por conta da nossa situação diferenciada do teleatendimento, né? E veio para ficar, não vai voltar mais, não vamos retroceder nesse sentido, mas qualquer possibilidade de divulgar preço de serviço da advocacia é proibido. Forma de pagamento de honorários é proibido. Gratuidade, quando ela também é proibido. Divulgar de forma pulverizada que está fazendo a advocacia pro bono é proibido. Então, você veja que tudo que pode mercantilizar a advocacia ela é proibido. Então, você pode atender por teletrabalho, você pode por teleconferência, você pode usar o WhatsApp, você, inclusive, sobretudo nessa época, né, eu estou fazendo demais no meu escritório, todo dia eu tenho algumas reuniões e teleatendimento. A gente pode cobrar a consulta, a gente deve cobrar, deve acertar os honorários, inclusive antes de realizar a consulta, se possível, por algum mecanismo de escrito, né, para que fique claro que aquele vai ser cobrado, o valor vai ser cobrado. Agora, divulgar como forma de atrair cliente, de captar cliente, isso é vedado pelo nosso regulamento. E tem até previsão expressa, né, no artigo 4º, a linha D, se eu não me engano, do provimento 94 da gente também, né? Então, assim, tem essa previsão de forma expressa, proibindo a menção de valores ali, né? Você veja que é possível agora, há um tempo já, o advogado receber o pagamento dos honorários através de cartão de crédito. Isso. É possível, mas você não pode botar na sua rede social que recebe através de cartão de crédito. Vai ser uma facilidade para atender o pedido, a solicitação do seu cliente, mas isso não pode se tornar o diferencial. Marco Lin recebe cartão de crédito e Alexandre não recebe cartão de crédito. Então, claro que fica proibido essa divulgação com o objetivo simplesmente de captação. Pois não, presidente? Eu teria uma pergunta, Marcos, que já foi objeto de vários questionamentos e vários problemas aqui na cidade, inclusive. Alguns presidentes de associação de bairros, no intuito, ninguém sabe se focado em capitalizar algum tipo de benefício, nós descobrimos um evento em Petrolina, uma situação de captação para uma atividade com o escritório de advocacia, inclusive de fora, em que o sindicato, o loteamento, no caso, o presidente da associação dos bairros, ele recebia um percentual de honorários, tá? E aí ele fazia os eventos dentro da comunidade e convidava o advogado para fazer uma palestra, para, na verdade, a palestra, a maioria está imbuída do propósito da captação, porque o presidente estaria ali recebendo, em nome da associação, um benefício com o resultado daquelas ações. Eu gostaria que o amigo comentasse sobre isso, a postura e a posição do Tribunal de Ética, porque isso é questionável. Nós já fizemos, inclusive, blitz pela OAB em finais de semana para coibir esse tipo de ação, mas gostaria que o amigo deixasse seu entendimento, seu posicionamento em relação a isso. Muito obrigado. Perfeito, presidente. Claro, é notório que completamente irregular esse tipo de procedimento. O advogado está se utilizando de terceiros para captar cliente, isso é claramente vedado. O advogado está passando uma parte dos seus honorários para uma pessoa que também é vedado, os honorários do advogado pelo serviço. Então, a gente vê muito isso, o tribunal atuou e atua muito em desfavor desses advogados que se utilizam de sindicato, associação. Tem muitos iluminados que acham que o tribunal e que os amigos advogados não estão vendo essa desigualdade de armas e essa forma de captar. Então,
precisa todas as nossas subseccionais continuarem fiscalizando, denunciando os advogados envolvidos. Uma coisa é você, eventualmente, participar de uma reunião para expor um tema que você foi convidado, isso não é proibido. Agora, no momento que você atrai essa quantidade de pessoas a partir de um sindicato, de uma associação, pulveriza a sua palavra, você, claro que o objetivo não fica nada escondido, que o objetivo é captar cliente. E, nesse caso, passando um percentual para essa pessoa não advogada, isso aí é outra infração disciplinar, então precisa da atuação forte da OAB. Não pode se utilizar desse procedimento. E vê muito, hoje mesmo, por coincidência, hoje eu recebi no meu WhatsApp, que meu WhatsApp não para, né, de denúncia, hoje eu recebi um áudio de uma rádio no interior, que eu não vou dizer agora, porque a gente está nesse momento atuando, uma rádio, de um anúncio na rádio, de um sindicato, chamando todo mundo para comparecer o dia tal, que ia ter um corpo de advogados para tirar dúvida, que as decisões já foram favoráveis, leve o seu documento, que a gente vai estar com vários advogados para atender essas pessoas. Então, claro que isso aí é uma atividade completamente irregular. O sindicato estaria também entrando no ramo da advocacia, o exercício ilegal da profissão, e os advogados envolvidos também estão trabalhando de forma irregular, e assim que sejam identificados, eles vão sofrer um processo ético, vão, claro, com o devido processo legal, ampla defesa, mas eles vão sofrer um processo ético por utilizar dessas ferramentas proibidas. Tem uma outra pergunta também, presidente. Existem algumas cidades, inclusive discussões nos grupos da OAB, a nível de Recife, o questionamento da advocacia nomeada, né, como ali o juiz, por falta de defensor público, nomeia um particular, nomeia um advogado para funcionar no processo, e aí depois vem a complicação da questão dos honorários. A gente está sempre vendo essa questão. O advogado recusando a nomeação, qual o seu pensamento sobre isso? É uma encruzilhada, né? É uma encruzilhada, porque o advogado ele teria a obrigação, né, desse chamamento, exatamente por ele fazer parte do sistema de justiça, uma peça necessária. Sem advogado não há justiça, não há processo. Agora, por outro lado, a gente sabe que os valores que estão querendo pagar a advocacia são valores muito abaixo da tabela, então vai ficar realmente uma encruzilhada para o advogado. Mas eu acho que o advogado, sendo colocado numa situação dessa, precisa chamar a OAB para que a OAB compareça nesse ato, para a OAB tome conhecimento dessa situação pontual, para que o advogado não seja eventualmente denunciado até pelo próprio magistrado e não venha sofrer uma punição no Tribunal de Ética pelas friezas das palavras que vão ser colocadas. Então, é interessante o acompanhamento da subseccional, da comissão de prerrogativa, da comissão de honorários, para que a gente participe daquela situação com o advogado diante dessa encruzilhada. Mas, a princípio, ele não teria o direito de negar esse compromisso com a justiça, mas dentro dessa circunstância que ele toma as providências para que ele, ao recusar, ele esteja ao lado da OAB para não sofrer qualquer tipo de sanção. Então, o meu conselho é que perturbe o presidente Alexandre, no caso a caso, as nossas comissões, para que o advogado não esteja sozinho nessa fronteira que é complicada, realmente. Tem uma outra situação, presidente, sobre a questão das multas que estão sendo aplicadas a advogados por supostamente abandono de causa. A gente está discutindo isso aí a nível de Conselho Nacional de Justiça e a nível de Conselho Federal da OAB, e eu queria que você desse uma palavra sobre essa situação, porque eu sei que isso incomoda muita gente. Com certeza, porque, na verdade, é uma multa totalmente descabida, né? A advocacia tem os seus mecanismos de regular a nossa atividade. Se o juiz ou o juízo achar que o advogado prejudicou um cliente, ele tem o direito de oficiar o Tribunal de Ética, a OAB, para que tome providências no campo ético contra aquele advogado que, eventualmente, faltou a um ato, né, processual, mas invadir o campo da OAB, que é reservado legalmente para o Tribunal de Ética e a OAB punir os seus inscritos, não pode ser ultrapassado
pela justiça, pelo magistrado. Então, é a lei que prevê isso, o Conselho Federal está trabalhando fortemente para que a gente consiga derrubar esse tipo de determinação que não tem nenhum sentido dentro do nosso sistema de justiça e nossas atribuições para cada órgão que compõe esse sistema de justiça. Temos 5 minutinhos para responder 2 perguntas, as últimas, tá certo? Eu vou abrir aqui, que é uma no YouTube. Doutora Amanda, ela pergunta: o advogado pode criar arquivos de direito em PDF, enviar para seus clientes e, ao final do arquivo, ter dados do escritório? Ou só pode encaminhar arquivos de sites jurídicos? Exemplo, arquivo jurídico. Eu vou responder rapidamente e deixar a Mirela mais moderna aí, né, mais antenada, também participar dessa pergunta. Veja, se é cliente do advogado, se ele já faz parte do rol de cliente do advogado, não tem qualquer problema enviar arquivo, papel timbrado, qualquer tipo de material, inclusive por e-mail, deixar o cliente informado sobre decisões processuais, jurídicas, nova doutrina, manter a sua lista dos seus clientes. Aí não tem nenhuma proibição. O que tem a proibição aí, que tem que ter muito cuidado, é fazer circular esse material para pessoas não clientes. Então, eu estou vendo muito nessa questão da pandemia, muita gente fazendo material com a logomarca, uma publicidade do escritório e mandando de forma invariável para os grupos de WhatsApp, e esse material sai circulando para pessoas que o escritório não sabe nem quem é. Isso aí é uma publicidade irregular. Eu, por exemplo, alguns clientes meus receberam esse material de outros advogados e disseram: doutor Marcos, não estou entendendo, e mandaram para mim isso aqui. Então, é uma atividade irregular. Você precisa mandar para aquele cliente determinado. Você não só pode, como deve. Agora, fazer circular ou fazer chegar em pessoas não fazendo parte do seu quadro é proibido. Não é isso, Mirela? O que é que você pensa? Isso, exatamente. Já seria uma mala direta, né? Então, o importante é a gente analisar. Aquela pessoa solicitou receber aquele conteúdo ou não, tá entendendo? Então, se eu estou mandando para um grupo de pessoas indiscriminadas, isso daí já é aquela famosa mala direta. Agora, se eu estou mandando para um cliente que me pediu e ele já aceitou receber aquele cadastro, ou então, se, por exemplo, eu estou ali no meu site, eu coloco ali um espaço de newsletter, e onde a pessoa, ela espontaneamente deve fazer um cadastro ali para receber um conteúdo do escritório, ela autorizou receber aquilo ali. Então, é sempre importante a gente enviar para quem autorizou ou solicitou receber aquele tipo de conteúdo e não mandar para pessoas indiscriminadas. Então, o que a gente tem que notar é isso. A pessoa solicitou receber, ok. Não solicitou, eu não posso mandar para grupos indeterminados, porque já seria uma mala direta que é vedado expressamente pelo Código de Ética. Perfeito, perfeito. Nossa última pergunta, mas não menos importante. Pode ser publicado nas redes sociais resultados obtidos de processos? Eu, particularmente, já vi muitos. Eu acho que está no WhatsApp e está lá. Não pode, é autopromoção, é literalmente proibido, tem especificado na nossa legislação, no nosso Código de Ética, não pode divulgar resultado. Então, a gente está vendo muito isso. Todos os casos que chegam à OAB, a gente está tomando providência, né? Claro que o objetivo da OAB não é caçar as bruxas, não é punir ninguém, é tanto que, em relação à publicidade irregular, nós fazemos uma notificação preventiva, educativa, para que a pessoa saiba o que errou. E, claro, se continuar reincidindo, aí a gente vai precisar abrir o processo ético. Mas não pode divulgar, não podia antes da rede social, também não pode divulgar nas redes sociais o resultado de uma demanda. Eu vejo advogado no fórum, né? Ainda na sustentação oral, comemorando. Recebi um que pulava mais do que carnaval, comemorando o resultado. Veja, além do mau gosto, né? Disso dar um tiro no pé e não conseguir cliente, ele ainda está susceptível de ser responsabilizado no Tribunal de Ética. Então, pelo amor de Deus, vamos elevar esse conteúdo, vamos fazer material de qualidade para poder realmente ser reconhecido como advogado.
E até mesmo, Marcos, focar ali na sua imagem e na imagem do escritório, na marca, vamos dizer assim, no nome do escritório, você tem uma qualificação, uma especialização, porque a partir do momento que você cria uma reputação naquele meio, você não precisa estar ali mostrando que teve uma sentença favorável. Seu nome já diz tudo, né? Então, com essa, nós encerramos a rodada de perguntas. E já vou, antes de passar a palavra para o doutor Alexandre, porque ele vai encerrar efetivamente, né, o nosso encontro, eu, em meu nome, eu estou muito feliz de ter participado desse encontro, foi muito esclarecedor, então agradecer ao doutor Marcos Lins, à doutora Mirella, pelas palavras, pela atividade, né, e foi muito didático. Alô? Com certeza atingiu a todos e esclareceu muitas dúvidas. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre, para ele formalmente encerrar nossa live. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado ao presidente Marcos Lins, que esclareceu de forma brilhante todas as situações porque estamos passando nesse momento e também as questões éticas disciplinares. Obrigado a Mirella, porque sempre foi gentil conosco e compartilhar seu conhecimento aí na área de empreendedorismo é muito importante, os advogados da região precisam muito. A gente que está aqui no interior, presidente Marcos, a gente tem uma dificuldade grande por conta das distâncias, apesar de todo o esforço que a OAB tem feito para encurtar essa distância, de interiorizar o conhecimento, a gente ainda tem uma distância um pouco grande dos maiores centros, a gente está bem no interior mesmo, a gente está distante, a capital mais próxima daqui fica 500 quilômetros, então isso dificulta um pouco até a formação dos advogados, apesar de hoje a gente já ter aqui na cidade vários cursos jurídicos e projetos também de extensão acadêmica que são feitos no âmbito das faculdades, tão bem feito aqui na região, com professores e colegas que colaboram, inclusive, com a nossa gestão da OAB, mas eles têm a dificuldade. E quando vem duas pessoas com conhecimento tão vasto como vocês, a gente fica muito feliz e muito grato. Então, dizer para vocês que a gente está muito feliz e agradecer em nome de toda a OAB e de toda a classe dos advogados são franciscanos pelo espaço que nos reservaram. Muito obrigado a todos. Doutor Alexandre, eu vou só pedir desculpas, porque o senhor encerrou formalmente, mas a gente vai lançar agora na página da OAB de Petrolina um sorteio, tá, de um livro. Então, ótimo. Os interessados, corram lá na nossa página, sigam para ficar sempre atentos aos nossos eventos, como esse, como os demais que virão. E a gente espera que vocês voltem, tá? Com certeza. Só não volta se tiver convite. Então vai voltar, porque o convite já está feito. Estaremos à discussão. Muito obrigado, presidente, Juliana. O convite... O prazer foi muito grande estar com vocês aqui e sou testemunha do trabalho da OAB Petrolina. Conte sempre com a gente, com o Tribunal de Ética, e vamos observar, vamos acompanhar as dicas do TED, vamos acompanhar o nosso site, vamos participar, porque a gente não vai ser por falta de informação que a gente vai ter problema no Tribunal de Ética. É o objetivo da gente educar e esclarecer. Boa tarde e obrigado pela atenção de todos. Mirella? Pessoal, eu queria agradecer também pelo convite, a Juliana, a doutora Alexandre, Ingrid, né, Lígia também. Foi maravilhoso participar aqui desse evento com vocês. Como sempre, é muito gratificante participar dos eventos com vocês. E, com certeza, quando terminar essa crise, a gente combina um evento presencial lá em Petrolina. Com certeza, podem contar comigo. E quem também quiser saber mais, basta me procurar lá no Instagram, no @Empreenda no Direito. Também tem muito conteúdo gratuito disponível no Empreenda no Direito por podcast. Então, basta escrever Empreenda no Direito no Spotify, no SoundCloud e no Apple Podcast. Então, corre lá e aí você pode encontrar mais conteúdo gratuito sobre esse tema que a gente abordou aqui hoje. Obrigada, pessoal. Gente, eu falei livro, mas é um curso, viu? Eu falei livro. Demais! Me desculpem a emoção. É o sorteio de um curso. Corram lá que vocês vão ter todas as informações. Instagram, @Petrolina, tá certo? Muito obrigada. Obrigada, doutor Alexandre.
por me conceder essa oportunidade. Boa noite a todos e a todas. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.